Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Chupacana Show, onde você tem informação com descontração. E como prometido no vídeo anterior, hoje nós vamos dar sequência àquela análise da vinhaça localizada, aonde a gente vai partir daquele valor, né, de aplicação que a gente calculou e vai comparar com uma adubação tradicional, beleza? Aquela mesma linha de raciocínio, trabalhando com valores de referência, montando aqueles quadrinhos bacana, né? Então, de novo, foco na análise, não necessariamente no número, já como eu falei, né, meu filho, né? Tem uma série de coisas que podem variar. Então, vamos cortar, ir pro vídeo logo e a rocha travou isso aqui. Vamos embora. Eu gostaria de começar esse vídeo, na verdade, pedindo desculpa, né? Porque o pessoal aqui monta um cenário tão bacana, tão bonito. Para mim, eu venho, né? E coloco um copo de água, né? Do My Mequetrefe aqui, não pela marca, mas por ser de copinho, né? Então, um beijo pro pessoal da Himalaia que não está pagando nada, mas imagine que a água possa ser sua. Então, um beijo pro pessoal da edição. Eu vou tomar um gole e vou deixar aqui no chão para não aparecer e poluir o nosso belo cenário. Muito bem, para começarmos aqui o nosso vídeo, eu vou pedir gentilmente para o filho do Zerati colocar aqui os slides, né? Que se você ver, eu utilizei a estrutura do anterior, vinhaça localizada, economia ou modismo, que é nosso contexto aqui de discussão. Depois eu faço um vídeo falando o porquê dos modismos, certo? Mas no caso aqui a gente vai ver que é uma bela de uma economia, um divisor de águas, como diria o meu professor, meu amigo Gaspar. Muito bem, então, aviso, né? Antes de começar, mesma coisa, não necessariamente os números que serão apresentados aqui são verdades absolutas ou refletem a sua realidade, certo? Parece aqueles comentários de comentarista, né? Que o comentário do comentarista se não reflete a opinião da emissora. Aqui é a mesma coisa, tá, meu filho? Porque você pode ter realidade, diferentes rendimentos, diferentes produtividade, etc, etc, etc. Então, muita cautela na hora de interpretar o número em si. Pois bem, para você que não assistiu o vídeo da semana passada, ou da quinzena passada, melhor dizendo, eu parto desta análise aqui considerando um custo de aplicação na casa de R$ 727 por hectare, né, que foi o dimensionamento que a gente colocou. Então, se você quer saber de onde saiu esse número, o convido para assistir. Agora, se para você está acreditando em mim que nós vamos partir de 700, 800, que bom, obrigado pela sua confiança, só não me vem encher o saco depois, beleza? Tudo bem. Então agora entrando no mote dessa análise em si, nós vamos falar aí, ó, vinhaça localizada versus uma adubação tradicional. Para a gente começar a análise, peço gentilmente para o pessoal da edição então colocar esse slide aqui, tem dois pontos em negritos ali no primeiro quadro que eu quero que vocês tenham uma atenção. Depois você pausa a tela como eu venho sugerindo e tira suas próprias conclusões, que é o custo operacional. O que é o custo operacional? É o custo de se realizar a operação, tá? Então não tem custo com insumos, exceto, evidente, o diesel que está no meio da operação, mas eu estou falando, portanto, aqui do custo de manutenção, de seguro, de taxa, de combustível, de operador, aquilo que a gente discutiu no vídeo passado. Então o que nós estamos considerando de premissa para análise? Que o custo operacional da vinhaça localizada vai ser de R$ 727 aí, certo? Dado ali pelo custo da aplicação, mais o custo do abastecimento, vídeo passado. Comparativamente, eu fiz de maneira mais simplificada, mas é possível chegar também no valor de custo, eu estou falando que o custo da adubação tradicional vai ser de R$ 200 por hectare. Então veja aí, né, qual que é o mote da análise. Eu estou falando que o custo da aplicação da vinhaça localizada custa 727 e o outro custa 200, ou seja, R$ 527, essa conta eu consegui fazer de cabeça, hein? Mais caro do que uma adubação tradicional. E realmente é dessa forma, certo? Se você discutir com o pessoal do campo aí. Aonde que vem o propósito ou parte do propósito da aplicação da vinhaça localizada e que se justificou muito nos últimos 2 anos? A questão da economia, principalmente de adubo, né? E aí vem as premissas que nós colocamos aqui. O que foi colocado? Que o adubo ou insumo, ele pode ser encarado aí de duas maneiras, seja o enriquecimento da vinhaça localizada,
que é super importante na discussão, ou o custo da formulação, né, que está ali na adubação tradicional. Então, o que nós colocamos de premissa? 800 no caso da vinhaça localizada e 1.800 na tradicional. A hora que você faz o somatório dos dois, né, operação mais insumos, a gente vê ali a última linha do custo total, né, em que o custo da aplicação da vinhaça localizada fica na casa de R$ 1.500, R$ 1.527 para ser mais exato, e o da adubação tradicional fica na casa dos R$ 2.000. Né? Então, gerando uma economia na casa de R$ 500 por hectare. Tá? Então, alguns pontos importantes que você deve estar se refletindo nessa bela cabecinha sua aí. Ainda não tem eventuais ganhos de produtividade. A gente vai fazer isso mais para frente. Então, de novo, sossega aí a tua cana, meu amigo, que a gente já chega lá. Então, o que eu estou falando aqui? Que a natureza da análise é, bom, eu gasto mais para aplicar e transportar, em compensação, o meu custo de enriquecimento ele é maior, e aí, no total, a minha operação ela fica mais barata. É isso que nós estamos assumindo aqui. Isso, na verdade, é o que você refletiu. Aí você vai falar assim, né, Botão? Ah, mas no meu caso não é assim, né? Eu tenho, por exemplo, uma usina que está com um mix mais voltado para açúcar, que é o que está acontecendo nesse momento de tempo, né? Nós estamos gravando isso em outubro. As usinas estão voltadas com mix mais aí para açúcar e eu não tenho uma vinhaça tão rica assim, eu vou gastar mais para enriquecer. Ou então, Botão, pô, minha vinhaça eu não vou buscar ela a 35 km, é mais ou menos. Tem como você botar umas simulações aí para a gente tirar outros racionais? Com certeza, meu jovem. Então assim, ó, da onde a gente parte inicialmente? Dessa tela. Agora, no próximo slide, né, na próxima tela, o que nós temos aqui? Presta atenção, o vídeo vai estar aí, isso não é ao vivo, você pode ir e voltar e ver o que eu vou explicar para você. O que nós temos nessa tela? No sentido horizontal, eu tenho diferentes raios de aplicação. E no sentido vertical, eu tenho diferentes lâminas. E o que está no meio, no cruzamento dessas informações? Veja que tem uma legendinha ali em cima em cor de rosa, né? Esse que está em cor de rosa é a economia gerada pela vinhaça localizada em relação à adubação tradicional que a gente viu, a partir de diferentes lâminas e raios de aplicação. O que eu estou querendo dizer para você, criatura? Que se você tiver aí, ó, olha ali, ó, se o pessoal da animação puder colocar ali para me ajudar, fica bom, né? Se você tiver um raio de 25 quilômetros e a tua lâmina for de, por exemplo, eu peguei de 25 km, a tua lâmina for de 40, vai que você joga um pouco mais, o cruzamento dos dois vai falar que você tem uma economia, né, de R$ 400 por hectare, né? É dessa maneira que você deve interpretar, ou seja, o cruzamento das variáveis dá economia. A fatia que está em cor de rosa, salmão, ou a cor que o seu coração mandar, meu jovem, é a economia gerada. E o pedaço que está em branco é o pedaço que eu não tenho economia, que é onde a vinhaça localizada fica mais caro do que a adubação tradicional. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso também, né? Para mostrar como é possível com uma contextualização maior. Que se, por exemplo, você tiver um raio mais longo de captação, isso é importante, né, porque algumas áreas elas estão mais distantes mesmo, então vou pegar ali, por exemplo, eu vou pegar um raio de 55 quilômetros e você tiver uma lâmina de 40 metros cúbicos, tá dando o valor de 108. O que é o valor de 108? Vai ficar R$ 108 mais caro você aplicar a vinhaça localizada do que a adubação convencional ou tradicional, levando de novo em consideração aqueles parâmetros iniciais de análise que nós assim obtivemos. Beleza? Na mesma linha de raciocínio, né, apenas para dar uma riqueza maior no racional, eu não vou colocar tanto tempo aqui de maneira a interpretar, eu tenho aqui a mesma natureza de análise, só que agora variando lâmina ali no sentido vertical e custo com enriquecimento da vinhaça, né, no sentido horizontal. Então veja, né, que quanto mais você gasta enriquecendo ou colocando nutrientes que não tem naturalmente ali na vinhaça, né, menos atrativo vai ficando a sua operação, evidentemente. Tá bom? Então, de novo,
sinta-se à vontade para dar um print na tela para depois aí fazer as análises, tá? Mas esse é mais uma. Na sequência nós temos outra, né? Em que agora eu coloco o custo de enriquecimento com o raio, tá? E só voltando, eu acho que é um negócio bacana de voltar nos dois últimos também. Depois você volta o vídeo e observa isso aí, né? Vejam, né, que a parte em cor de rosa, e é por isso que a vinhaça localizada ela vem se justificando bastante no campo, ela predomina a maior parte dos gráficos, né? Isso talvez fica mais evidente, olha aí, né, nesse slide que está na tela, que é o custo de enriquecimento em cima, com o raio médio ali no vertical. Então veja que você tem uma economia gerada em praticamente a tabela inteira, né? Lembrando que para essa análise de raio versus o custo, eu estou falando de uma lâmina de 30 metros cúbicos por hectare. É provável não, é certo, né? Que se você aumentar a quantidade dessa lâmina, a proporção em branco do gráfico aí ela aumente, tá? Ou seja, vai criar mais zonas em que não é atrativo a aplicação da vinhaça localizada, beleza? Então é desta maneira, eu tô tentando fazer vídeo mais curto, mas não dá porque tem muita informação, tá, meu filho? Então, paciência, não desiste agora, porque a partir desse momento nós vamos falar o seguinte: bom, Botão, mas e se eu ganhar produtividade? Porque até esse momento, tanto no vídeo passado como as análises até agora, eu não fiz qualquer menção a eventuais aumentos de produtividade. Eu tô falando que a produtividade vai ficar pau a pau. O que na prática se desenha um pouco diferente. Por quê? Né? Porque à medida que você vai na aplicação da vinhaça localizada, você está levando água, você está levando umidade, né? Aquela coisa que o pessoal aí coloca com uma puta vantagem, realmente é. Você, de certa forma, você está irrigando, né, a sua área. Então, beleza, o que nós vamos fazer então na sequência? Vamos pegar o início daquela análise, que é a parte de cima, ali você está vendo aqui no slide, e aí nós vamos considerar o seguinte, vamos considerar eventuais ganhos de produtividade. Então olha ali, eu coloquei 10 toneladas por hectare, né, a mais que você vai ganhar, afinal você está irrigando a sua área, a um ATR de 137 é um preço de 1,13. Mas da onde saiu esse preço, Botão? Previsão do PSEG, né, para hoje, outubro de 2022. Como eu disse, eu não sei em qual momento do tempo você vai ter acesso a esse conteúdo. Então você pega, o importante é a análise e não o valor em si. É por isso que depois a gente tem cursos e jabá que você pode fazer a simulação com você, tá? Tomando como base essas premissas, o que eu estou falando? Ó, que se eu tiver 10 toneladas por hectare a mais, a um ATR de 137 a um preço de 1,13, eu vou colocar no bolso a mais R$ 1.548. Se você somar com a economia gerada da aplicação, eu estou falando que esta situação inicial vai te gerar uma economia de R$ 2.000 por hectare, beleza? Pô, Botão, mas se eu não ganhar 10, e se eu ganhar 2, 3, 4? Calma, meu filho, tá na sequência do vídeo agora aqui, ó. É onde nós temos diferentes cenários para ganhos de produtividade. Então, como é que a gente interpreta isso daqui, ó? E eu fiz aqui primeiramente em relação ao raio, né? Vamos de novo, eu vou dar um exemplo, depois você faz o seu. Se você ganhar 6 toneladas por hectare de produtividade em relação àquela adubação convencional ao sequeiro que você tem, 6, né? E tiver um raio de 20 quilômetros, você está colocando no bolso R$ 1.592 por hectare a mais. Evidentemente, né? Que se você aumentar o ganho de produtividade num mesmo raio, você ganha mais dinheiro. Assim como, né, se você aumentar o raio, você perde mais dinheiro. Então, o que você faz agora? Você printa essa tela e depois você faz mais ou menos a sua análise aí, tá bom? Na sequência, no próximo slide, nós temos a mesma linha de raciocínio, só que agora eu estou variando o ganho de produtividade com lâmina, tá? Que a lâmina inicial era de 30 metros cúbicos, agora que nós estamos fazendo, simulando aí os diferentes valores. Sinceramente, eu não vou ficar aqui falando, porque eu já mostrei como é que vocês interpretam o grafiquinho. O que eu quero ressaltar? Vejam novamente que você tem aí a faixa de ganho, ela é muito grande, né? É por isso que, respondendo até parte da minha pergunta lá no começo, é uma tendência virando realidade ou é um modismo? Olha, só se interpretar aí o potencial de ganho que você assim o tem. É lógico que vai ter situação que vai ser inviável, é lógico, né? Porque o dia que você apresentar uma tecnologia para mim que de imediato ela, né, seja
adaptável a todas as situações, muito bem a gente vai discutir, né? Então, como todas as tecnologias, você tem uma parte que vai muito bem, e no caso aqui está sendo a maioria, e outras que você tem um pouco de mais aí de dificuldade. Tá bom? Mas, então, a análise em resumo foi isso. Um ponto importante, pode até voltar aqui, pessoal da edição, para minha cara completa, tá? O que está sendo considerado aqui? Esses valores que eu coloquei aqui de custo de enriquecimento de 800 e o custo de adubação de 1.800, nós já estamos aprimorando uma planilha e depois para fazer um vídeo para, a partir da análise da vinhaça, análise química, no caso, né, a gente conseguir fazer o cálculo da recomendação e daí integrar tudo isso num único racional, né? Porque daí eu pego a aplicação, transporte, o que eu preciso do ponto de vista nutricional e do preço das matérias-primas, chegar num negócio mais fidedigno e mais dinâmico, tá? E aonde vai ser apresentado isso? Volta lá agora no nosso momento jabá, se o meu celular aqui assim ajudar, né? O que nós temos? Já foi divulgado no vídeo de 15 dias atrás, nós estamos com um curso aberto, né? Quanto custa a vinhaça localizada, que vai trabalhar todos esses conceitos aqui do vídeo, né? Vai trabalhar de maneira na planilha em branco. A gente senta junto e vai discutir no racional. Quando vai ser isso? Dia 1º de dezembro, aqui em Piracicaba, e para você se inscrever, você entra em contato com o nosso amigo Glaubinho, o tomador de leite. Eu fiz questão de colocar esta foto aqui, por favor, peço para a edição colocar bem em tela cheia mesmo, que é o quê? Essa é a foto do WhatsApp do nosso amigo, certo? Então não estranhe, né, a hora de mandar o primeiro contato, porque sim, vai estar ele de bonezinho virado para trás, ele acha que ele é o meninão do skate ainda, tomando leite, fazendo propaganda para Xandão. Beleza, meu filho? Pois bem, e para finalizar, assim como eu estou procurando fazer em todos os vídeos, né, nós temos aqui o Calcula Cana, um aplicativo bem bacana que a gente atualiza de maneira semanal e mensal, depende do indicador, ou safra, né, onde você pode ter acesso às principais comunicações do PCE, projetos, calculador, acesso a conteúdo, etc. Então, tem tanto para Android como tem aí para Apple, para iPhone, é só você entrar na sua loja, procurar lá e fazer o download. Beleza, meus jovens? E tem uma versão paga e uma gratuita. Não sei se vocês escutaram, espero que sim. O nosso câmera que fica me xingando espirrou no meio da gravação. Então depois disso é simplesmente uma mensagem para acabar o vídeo, tá bom? Então, um beijo no coração de todos. Daqui 15 dias a gente volta com outro conteúdo bacana do setor sucro energético. Tchau!